Olá. Reféns. O pseudo-progresso da Matrix desvirtuando os princípios de humanidade. Vídeo 4. Nesse vídeo eu quero contextualizar, em relação a reféns, o que eu fiz nos vídeos anteriores, me referindo sobre a arte, o artista e o público. Bem, uma das lições mais importantes que eu recebi quando eu estava estudando em escolas formais, e na verdade é uma confirmação do que eu já imaginava, seria o seguinte: o que entrelaça esses três elementos? A arte, o artista e o público. É o sentimento. A expressão do sentimento. A expressão pura da manifestação artística. Eu aconselho, que tem muito a ver com esse tema, no vídeo 2, do Entre a Casca e a Essência do Ser, Coexiste a Miragem e a Ilusão, eu dei um relato importante sobre essa questão da manipulação, sobre três argumentos que, ao longo do tempo, margeiam esse tema que eu vou me aprofundar. É aquela velha história de sexo, drogas e rock and roll. Sexo e drogas absolutamente nada tem a ver com qualquer coisa que se assemelhe com a música, com essa questão do sentimento. Mas esses elementos foram como que entraram manipulando, o marketing manipulando as pessoas, a massa, para criar contexto sobre isso. Ainda em função dessa questão, eu quero enfatizar uma coisa importante, que é justamente o que acontece, o que vem acontecendo, vem ganhando tempo, corpo, com essa reflexão que eu faço. São conceitos artificiais do que é celebridade. Eu vou enfocar aqui a questão da música, mas isso vai para diversos outros segmentos artísticos. Ou seja, há uma tendência, infelizmente, seduzindo as massas, de pouco se dar valor ao conceito artístico, à qualidade de um trabalho. Muito mais se dá valor à questão da maquiagem que é feita ao redor. Sem citar nomes, muitos personagens, inadvertidamente ou não, entram nessa. Resumindo, eles aceitam que a maior parte do seu brilho seja feita por artificialidade, não pela arte que eles desempenham. Eu vou dar como exemplo, essa coisa dos CDs, Eu vou usar aqui um CD que eu tenho também com o maior carinho, há muito tempo eu adquiri, de um grande mestre chamado Radamés Inátali. Nesse CD, o nome do CD Retratos, ele faz composições em homenagem a diversos personagens. Um deles é outro personagem super interessante, chamado Pixinguinha. No fundo, eu confesso, eu não sou assim tão assíduo às obras de Pixinguinha. Inclusive, quando eu tive a intenção de colocar ele como exemplo, de um artista essência, eu ouvi algumas coisas um pouco mais dele, Inclusive eu vi vou deixar como referência, nem assisti ainda, Tem um filme no YouTube, Pixinguinha, um homem carinhoso, E eu assisti, eu ouvi alguma coisa sobre ele e atesto uma qualidade impressionante em relação a toda a carreira dele. Eu ouvi alguns CDs não, alguns registros melhores de Pixinguinha, Bem, Pixinguinha então, o que acontece com ele? É um artista brasileiro que ele nasceu em 1897 e faleceu em 1973, ou seja, ele faleceu com 76 anos. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que, para mim, a trajetória dele dá um bom exemplo do que é um artista.
desvinculado da palavra-chave que eu quero colocar em contraponto, que é celebridade. Pelo que eu vi, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei da trajetória dele, em nenhum momento se fala que ele tinha mansões, carrões, etc. Não. Ele está centrado na arte dele, que é a música, né? Que é o trabalho artístico. Tanto que eu vou deixar aqui ao fundo, né, justamente essa faixa chamada Pixinguinha, que o Radamés Inhata lhe fez em homenagem a ele, né, enquanto eu estou falando sobre essa questão. Logo que, o que eu quero passar aqui? Essa ideia de que uma pessoa que trabalha com a arte, com o sentimento, ele tem toda uma trajetória que se opõe ao conceito que hoje em dia é tão valorizado, né? Que é a celebridade. Celebridade é aquela pessoa, então, né? Que, em vez das pessoas focarem no que ele faz de artístico e tudo, está muito mais preocupado com as mansões que ele tem, os carrões, etc. Infelizmente, esse conceito, se imaginar, se pensar sobre isso, né, ele está, infelizmente, expandido no mundo todo. Né? O cara tem alguma... se sobressai em alguma atividade, logo, logo vai a mídia, vai toda uma trajetória imaginando quanto ele ganhou com isso. As mansões e artes, isso é mais importante do que o trabalho dele. Isso para quem é desavisado, né? Eu quero dar um exemplo também, eu coloquei já em outro vídeo sobre isso, né? Citando uma outra pessoa fantástica artisticamente, um artista de jazz americano, Miles Davis, ele fez diversas outras, caminhou por diversos campos, né? Mas eu fiquei impressionado, tem a ver com esse comentário. Certa vez no Banco do Brasil, Centro Cultural, homenageando a obra dele, é impressionante. A sala que tinha maior sucesso, que tinha maior afluxo de pessoas, sabem qual era? Era a sala em que mostrava a Ferrari dele, os bens que ele tinha, a vida luxuosa que ele vivia. Logo quando eu me deparei com isso, vai ao encontro desse vídeo, né? Eu falei, caraca, as pessoas não estão olhando o trabalho dele, a massa, né? O trabalho artístico dele. Estão olhando maravilhadas com o que ele ganha com isso, a ostentação que ele tem. E essa questão, na verdade, não parece nada, mas é uma das coisas que descaracterizam os princípios da humanidade que eu estou falando. E pior que o próprio artista, o próprio responsável por esse processo, né? Independentemente da sua excelente qualidade, tem tantas pessoas assim, ele entra nessa. Ou seja, ele entra nessa história de ser vendido, digamos assim, né? Ser exposto, né? Como uma pessoa que tem luxo, poder e riqueza ao seu redor. Muitas vezes isso é uma coisa que passa como mais importante do que a arte dele. Isso para mim é muito absurdo, né? E é o que acontece, de certa forma, nesse contexto de massificação. E então a gente vê que essa questão do artista, a arte e o público, nesse contexto que eu falo, né, são reféns total desse aprisionamento, né, de se colocar um conceito artificial e maquiado como celebridade, como uma forma de valorizar algo que é tão pessoal, tão bonito, tão sentimento como a arte. Nesse ponto, exatamente nesse ponto especificamente, a meu ver, a humanidade perde o contato com o que é de mais essencial na arte, que é justamente a mensagem, o enfoque. E sendo que, puxando para o meu lado, né, muitos artistas que não são celebridade, e nem querem ser também, né,
Eles estão lá cumprindo sua missão como formiguinhas, né? Buscando transmitir seu sentimento. Infelizmente, digamos, né? Os olhos da massa, não estão voltados para essa evidência. Então, esse vídeo em particular, né? Eu estou homenageando Pixinguinha, Radamés Inátali e tantos outros, né? Que de repente a garotada nem conhece, nem sabe quem é. Quem é esse cara? Igual uma vez que eu estava no Banco do Brasil, estava um outro evento homenageando Louis Armstrong. Não, Louis Armstrong não, perdão, Dizzy Gillespie. Aí tinha um garoto desavisado na fila, aí falou assim, pô, quem é esse bochechudo? Bem, então vejam, todo o meu trabalho nessa série, além da arte, eu estou enfatizando esses 3 aspectos, mas é mostrar o quanto somos reféns e tentar sensibilizar, até onde eu possa, né, pessoas que não enxergaram essa dependência. O objetivo final de estarmos aqui, espiritualmente falando, é justamente lutar contra essa artificialidade e preservar a humanidade em nós. Paz.